Boa noite, presidente, vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui que nos assiste pela internet. Queria justificar minhas duas ausências aqui na Câmara. Uma foi por problema familiar e outra foi até o problema de saúde. Vim usar a tribuna hoje aqui para falar um pouquinho de... Venho refletindo muito em relação à educação. Participei de uma segunda-feira retrasada lá no Rio de Janeiro, uma convenção do meu partido lá, PDT. Encontrei lá pela primeira vez que eu participei no partido, assim, de ver pessoas de 80 anos falando sobre política. E eu gostei, defendendo pessoas humildes, mas com ideal muito bom. Pessoas que pareciam que estavam botando Brizola ali vivo, deixando o Brizola vivo ali defendendo o ideal dele da Ribeiro, que era a educação. E dali eu vim pensando, e dali eu refleti muitas coisas. Eu acho que, eu costumo dizer, já falei alguma vez aqui, que a educação é a base de tudo. Eu acho que o maior salário no Brasil e do mundo deveria ser do educador, a educação. Porque da educação nasce o médico, o professor, a professora, o engenheiro, o pedreiro, então daí sai tudo. E educação também é família, A família também está muito destruída. Eu lembrei dos Brizolões, que na época o Brizola fez uma coisa muito boa, que aí na minha cabeça, imaginando, o governador Sérgio Cabral hoje meteu o PP nos morros, uma iniciativa dele, do governo dele. Mas se a política é uma política continuada das coisas boas que acontecem, talvez naquela época, após Brizola, se tivesse botado em cada favela do Rio de Janeiro um brizolão e aula com horário integral, nós teríamos um estado melhor e um país melhor. Então eu imaginei isso. Então eu acho que nós podemos repensar sobre a educação no país. Eu acho que já tem alguns estados e municípios. E do nosso município, a prefeita poderia até pensar nisso. E ela já está fazendo um bom trabalho na educação, com boas escolas, escola de ponta. E eu acho que o aluno na escola, a gente vai ter, nunca é tarde, porque eu acho que para nós ter um país melhor, uma sociedade melhor, nós temos que pensar na criança, que está nascendo hoje, que ele é o futuro da manhã. E nós temos que pensar em deixar a coisa boa. Então é isso da educação que eu queria passar, e vou agora bater nessa tecla com integral, horário integral nas escolas. E falar um pouquinho sobre, tive agora há pouco, vindo de Bacaxá, os taxistas me pediram para falar sobre... lá ali no ponto de Bacaxá, tem uns banquinhos que tem que ser a secretaria competente, poderia dar uma olhada, reformar. Eu sei que Bacaxá futuramente vai ter uma grande obra que vão revitalizar o centro de Saquarema em Bacaxá, mas eu acho que poderia a secretaria competente ir lá dar uma olhadinha para ajeitar aqueles banquinhos lá. E sobre também a cobrança do estacionamento, porque taxista é uma pessoa que vive dia a dia fazendo dele no táxi. Ele para 10 minutos, 15 minutos no ponto, os caras querem cobrar R$1 deles, Eu acho que tem que olhar essa posição. Daqui a pouco o cara vai parar 10 vezes no ponto, perdeu R$10 no dia, vê a receita dele é gasolina. Eu acho que tinha que trabalhar até, não sei se a gente pode dizer, se há uma isenção para o trabalhador taxista. E também falei até, tive hoje, olhando o nosso canal na Barra Franca, eu acho que hoje já passou pelo teste, quando eu falei que agora o canal vai dar certo, já deu certo. O mar hoje está bravo e a obra, a Engenharia Carioca está de parabéns, porque a gente cobrou, eu quebrei, mas agora eu estou vendo que está no rumo certo. Saquarema vai ter uma Barra Franca de verdade. O deputado Paulo Melo está de parabéns. Também inauguramos uma etapa do asfalto de Barra Nova, que muita gente acha que o asfalto não vai ser continuado. Se inaugurou-se uma etapa, porque daqui a pouco o deputado está em campanha política e ele não vai poder fazer parte das inaugurações, e ele
A gente costuma fazer um bolo, começar a fazer um bolo, depois de fazer pastel no pedacinho, então inaugurou uma etapa, mas é obra continuada. Daí quem viu Saquarema no passado, né? Quem dizia, eu falei lá, o Morro da Cruz, teve um asfalto. A nossa Hora da Lagoa, como é que era? Teve um asfalto. Aquela estrada do Jardim teve um asfalto. A Avenida Litorânea teve um asfalto. A Avenida Salgado Filho. Então eu acho que asfalto é qualidade de vida, né? Valorizou nossos imóveis. Então, como eu costumo dizer, o homem ele tem os defeitos, ele gosta de pinado, mas ele é de palavra, entendeu? É um cara que traz as coisas para Saquarema e ainda continua dizendo. Tem as coisas adversas, que eu costumo dizer, hoje está certo, vou dizer que está certo. Depois está errado, vou dizer que está errado. Mas nesse ponto o deputado está de parabéns pela cidade que está construindo para o futuro do jovem da cidade de Saquarema. Então eu parabenizo o deputado Paulo Melo, também ao secretário Araújo pela transformação da secretaria que ele está fazendo, o empenho. É um secretário que está dia a dia com a gente liga, seja sábado, seja domingo, seja feriado, a gente liga, está sempre atendendo as nossas reivindicações, né? A NP está começando a querer limpar a cidade, mas tem que trabalhar mais, né? Tem que botar as pessoas responsáveis do primeiro, segundo, terceiro distrito, tem que andar, porque não pode, os cantos da rua, né? A Nazaré, em frente aos colégios, né? Permite uma parte? Sim. Obrigado pela parte, boa noite a todos. Até fazer uma colocação da MP que você acabou de falar a respeito. Eu fui contra a inauguração naquela quarta-feira da Barra Nova. Por quê? O Araújo é secretário, mas a MP está deixando a desejar, como você havia falado aqui algumas semanas anterior. Eu estive lá antes da inauguração e achei uma obra daquela não poderia ser inaugurada com a maneira que estava aquelas ruas. Então, por isso que eu questionei a questão de fazer a inauguração mais à frente um pouquinho. Então, o Araújo, que na realidade acaba se tornando um subsecretário que tem que resolver todos os assuntos, é o que está na rua, o Araújo, foi lá e conseguiu remanejar isso e está fazendo posterior à inauguração, a limpeza. Então, por isso eu até questionei e estou deixando aqui bem claro que eu achei que não deveria ter sido feito na quarta-feira, até porque teria que estar, uma obra daquela está em perfeito estado de limpeza. E não estava limpeza, deixou a desejar. E eu, como você fez, estou dizendo aqui em público, tem que dar retorno à população, à limpeza da beira da lagoa, à limpeza necessária do município. Se não serve, troca. Obrigado, Pedro. Obrigado, vereador, pela parte. É o que eu venho falando. Está quase querendo melhorar, né? Mas não melhorou, porque eu acho que não adianta a gente fazer, o deputado trazer as obras e não cuidar. Então a ANP eu venho batendo, a gente está fazendo, o secretário hoje é um secretário atuante, atende a gente, mas ela tem que andar na cidade, né? Você tem a administração do primeiro distrito, tem a segunda, tem a terceira, tem as pessoas responsáveis. Então aqui eu acho que é o Tubarão que é responsável aí da administração, ele tem que andar na cidade e ver que não pode realmente estar do jeito que estava lá. Mas isso também foi bom, porque já está sendo limpo, né? Está sendo limpo, né? Porque a prefeita chegou lá e falou: o que está vendo? O que está vendo? A prefeita viu, chamou a atenção e está conseguindo, está acontecendo. Agora eu acho que a ANP tem que melhorar muito, porque eu falei também, não pode querer cobrar do funcionário, do braçal. Você tem que dar uma condições para ele melhor e trabalhar, porque é muito, todo mundo quer mandar, eu quero ver como mandar. Eu estou achando que tem muito cacique para pôr um pouco índio, né? Eu acho um monte de gente mandando e 2 ou 3 só para trabalhar, né? Então eu acho que tem que melhorar muito. É aquilo, está certo, vai ter que estar certo. Está errado, depois você está errado. Boa noite a todos.